Os professores e a gente fala já já. O que ele fez? Extraordinário, com recursos técnicos individuais, com qualidade, com protagonismo individual, coletivo. O Abel fazendo um extraordinário trabalho. Tanto tempo é fora dos padrões normais brasileiros fazer com tanto tempo, mexendo e trocando a equipe e ajustando a equipe. Então, o Flamengo mantendo a sua base é importante, trazendo, agregando profissionais. Ele fez um grande jogo, fez 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, 2 extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. O Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar no nosso desempenho individual e reparar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força, e é verdade. O que tu disseste aí, nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Primeiro, acreditar. Mais que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos. Agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Não posso negar, nós estamos pouco fluidos. Tem muito a ver com as questões mais individuais, de rendimento individual dos jogadores. Tá aí o abatido Abel Ferreira, estamos pouco fluidos, questões individuais. O resumo da história, amigos e amiga, Natália Ferrão. Foi um amasso do Flamengo no Maracanã e 2-0 ficou de graça. Ou estou exagerando? Não, ficou barato, Abel. 2-0 pelo volume de jogo que teve o Flamengo, pela falta de jogo do Palmeiras. Um time jogou, o outro foi para se defender e não conseguiu. Acho que o Flamengo faltou ali aquela eficiência que a gente vem citando pelo volume de jogo que tem. Agora um Palmeiras com muita dificuldade, sem conseguir fazer transição de jogada para campo ofensivo. Jogadores no meio de campo muito apagado. A gente falava no F90, Pedro Ivo trouxe que a estratégia do Tite fosse talvez tentar ganhar o meio de campo. E ele ganhou com uma absoluta vantagem o meio de campo do Palmeiras. O Abel errou na escalação, na sua opinião, Natália? Para mim, errou. Por quê? Porque ele tinha ali outras opções que ele poderia tentar, Abel. O Flaco Lopes é um cara que na bola aérea, que o Palmeiras também não teve bola aérea, né? Mas é um cara que pode brigar mais com zagueiros, pode ajudar na recomposição ali no primeiro combate. Não que o Rony não ajude, tá? Eu, na verdade, jogaria com os dois. Eu acho que a questão mais da escalação do Palmeiras... Desculpa, e o Caio Paulista, né? Que, ela passa por... Com todo respeito, não dá pra jogar no Palmeiras. E Riai? Ou Giai, não sei como. Aí tem uma questão de adaptação, Abel. Abel. Eu ia falar Abel, é o outro Abel. Tem uma questão de adaptação. O Riai acabou de chegar. Então, jogou o jogo joga num jogo desse, com essa intensidade. Aí é a escolha do treinador. Já tinha ido mal contra o Vitória no final de semana. É a escolha do treinador. Agora, eu entendo quando o Prats fala, mas o Caio Paulista não comprometeu. Mas também não ajudou. Então, assim, se você tem um cara ali, um Vanderlan no banco de reservas, pro jogo do tamanho que vai depender das escolhas que o treinador vai fazer. Ele fez as dele. Ontem o Palmeiras foi muito mal. E a gente tem que falar, o Flamengo, a gente questionava muito o desempenho coletivo. Ontem foi um time muito coletivo. Um time de associação, um time que jogou junto, um time que teve repertório, um time que teve intensidade o jogo inteiro. O Palmeiras não teve nada disso. O Palmeiras vem oscilando na temporada há muito tempo. Mas oscilando para menos já há alguns jogos, né? A falta do Estevão, que talvez seja o cara que mais desequilibra, o
pode ser um ponto aí interessante para a gente conversar. Felipe Anderson ainda não encaixou pelo lado esquerdo, ele não consegue jogar por ali ainda. Dudu, quando entra pelo lado direito, ainda não consegue render tudo que ele poderia render, está voltando de uma lesão muito grave. Aliás, o Dudu entrar 42. aos 42 do segundo tempo do jogo, do jeito que estava o jogo... Então tem alguns pontos, eu não sei se é um prêmio ou um castigo. Tem alguns pontos, então, assim. E é o que eu falei, eu não iria com o Caio Paulista. Tentaria o Flaco Lopes, mas ontem o Flamengo foi muito superior. Méritos ao Flamengo. O Palmeiras não conseguiu jogar. Eugênio Leão. Lembrar que ano passado o Flamengo ganhou do Palmeiras na reta final do campeonato por 3-0 no Maracanã. O Palmeiras que acabou campeão brasileiro. Sim. Semanas depois do futebol. O Flamengo jogou muito bem ontem. É fácil a gente criticar a escalação do Abel depois do jogo, depois do que foi o domínio do Flamengo. Mas como eu só lembrando. Teve gente que reclamou antes. Muitos palmeirenses já reclamavam antes da bola rolar. Sim. E eu posso também criticar, eu também não concordei com muito da escalação dele, mas ele tinha uma ideia do que tentar fazer. Sim. Acho que ele acabou mexendo demais na estrutura do time. Quando ele troca os dois laterais. Meia. O Vanderlan vinha sendo o reserva imediato do Piquerez. Você tem o Michael ou o Marcos Rocha para a direita, ele traz o Giai, que não tinha jogado bem contra o Vitória. Vou lembrar que falei aqui ontem, que o Osvaldo fez o gol driblando com facilidade. O Osvaldo, que é um jogador já com Cristiano Osvaldo. 38 anos. Isso. Passou com facilidade pelo Giai no jogo do último sábado. O Caio Paulista é um jogador que no Palmeiras até agora não disse a que veio. Sim. O Vanderlan tem tido melhor desempenho quando joga. Então ele mexe nas duas laterais, que são fundamentais. Ele muda a estrutura do time quando ele coloca 3 volantes. Então ele já meio que admite ali que ia para o jogo para tentar o contra-ataque. Mas no que ele vai tentar o contra-ataque, aí tem que ser o Rony, não pode ser o Flaco Lopes. Sim. Que é o jogador de mais arrancada na frente. Só que ele faz algumas opções erradas também. Por exemplo... Só que só tinha ele, né, o Gustavo Gomes não é o melhor zagueiro do Palmeiras hoje. Não. A melhor zaga do Palmeiras hoje é Vitor Reis e Kaique Naves. Na falta Veiga do Murilo. Não está jogando bem. Mas você não começaria com o Gomes num jogo desse? Mesmo o Gomes Então, mal? tem esse peso. E aí, por isso que eu estou falando que é fácil falar de fora. Sim. E falar especialmente depois que o Gustavo Gomes erra aquele passe que originou o segundo gol do Flamengo. Mas a gente sabe que os meninos têm jogado mais. Então, talvez esse jogo seja o ponto para ele repensar algumas situações. Daqui para frente, olhar para o time do Palmeiras e procurar encontrar melhores situações. A gente falava muito aqui sobre o Felipe Anderson jogando mais pela direita. Tá jogando aqui no Palmeiras mais pela esquerda. E aí ele traz o Veiga para a direita, onde o Veiga também não rende bem. Ele faz um 3-2-1, que tinha... Richard Rios, Aníbal Moreno e Zé Rafael como 3 volantes. Aí tinha à frente deles, pela direita, o Rafael Veiga, que não é a melhor posição dele. Pela esquerda, o Felipe Anderson e o Rony na frente. O Palmeiras absolutamente não funcionou. Ele passou o primeiro tempo inteiro sufocado lá atrás, tentando sair um ou outro contra-ataque, não conseguiu. Aí no segundo tempo, ali por volta de 10 minutos, sofre o primeiro gol. Aí ele avança, ele sai lá de trás e ocupa o campo de ataque. Aí ele erra, entrega o segundo gol do Flamengo. Poderia ter tomado mais gols nessa situação de perder a bola no campo de ataque e dar o contra-ataque para o Flamengo. E ele mostra que não estava preparado para o jogo. Agora, entendo que é um daqueles momentos que o Palmeiras passa. Ano passado ele foi eliminado da Libertadores e conseguiu ali na frente se recuperar e ganhar o Campeonato Brasileiro. É um momento de dificuldade. São 5 derrotas nos últimos 6 jogos, é isso? 4 em 5. 4 em 5, né? 4 derrotas, se você contar Botafogo, Fluminense, Vitória e Flamengo. 4 derrotas e 1 vitória sobre o Cruzeiro. Isso aí. São 3 seguidas, 3 derrotas seguidas. Me lembra aqui a produção, o amigo Leon, nosso editor-chefe, me lembra aqui. 3 derrotas seguidas, a última vez que o Palmeiras teve uma sequência negativa como essa foi em 2021. Então, mas vamos lembrar que o Palmeiras não está contando com o Murilo, que hoje para mim é o seu melhor zagueiro, não está contando com o seu lateral esquerdo titular, o Piquerez, não está contando Mas só tem uma boa substituição pela esquerda, time. o Eugênio. Tem uma boa, ontem foi o Caio que não jogou bem. E não tem hoje o principal jogador, o craque do time, que é o Estevão. O Palmeiras tem jogado muito em cima da qualidade do Estevão. Estevão e Murilo
É bastante coisa. Mas tem um elenco muito bom também para trabalhar, né? Então, mas Só que aí ele encontrou o Flamengo no Maracanã, gente. Responsabilidade do Abel. É importante falar isso. O Flamengo ontem não era um jogo qualquer para o Flamengo. Não. É um jogo contra o seu atual maior rival no cenário brasileiro e sul-americano. Mas ontem também era o dia em que o Flamengo comprou o terreno para construir o seu estádio. É um dia histórico. Foi um dia de festa para o Flamengo. Torcedor do Flamengo nas redes sociais. Não tem nada a ver com o jogo hoje. Não tem nada a ver, mas é o ambiente do clube, é a motivação, sabe? Você vai empoderado, é uma palavra que está na moda, né, Abel? Vai empoderado para o jogo. Eu sou o Flamengo, comprei o terreno para o meu estádio. Comprou 138 milhões. Né? Lá no leilão e tal, tem muita controvérsia sobre isso, mas é o terreno do Flamengo. Olha só, um clube que tem 138 milhões para comprar um terreno, né? Para construir o seu estádio. A previsão deles hoje é de 2029, final de 2029 para a inauguração do estádio. Então o Flamengo empoderado jogou muita bola, Eugênio. Foi um dia histórico para a torcida do Flamengo fora das 4 linhas e dentro das 4 linhas, porque o time mostrou dentro de campo uma superioridade realmente marcante contra o grande rival dos últimos anos. Posso fazer então um pedido? Já que o professor Abel ele citou problemas individuais, e acho que todos nós concordamos, quem não concordar, por favor, levante a mão e fale. O Palmeiras com problemas coletivos e individuais. Sim. Posso citar, por exemplo, Rony em má fase, já teve fase muito melhor. Richard Rios jogou muita bola na Copa América. Eu achei o Richard Rios péssimo ontem, perdendo duelos individuais, perdendo na corrida, perdendo na parte física. Por outro lado, o Flamengo, e aí é que eu faço o pedido, quero que vocês analisem, por favor, o Flamengo coletivamente e individualmente no jogo de ontem, nos últimos jogos. Em Copa do Brasil ontem, em Campeonato Brasileiro, com Gerson comendo a bola, com Pedro fazendo gol que nem água. Não é a água do Prats, não, água com gosto de uísque. É água com gosto de gol. Abel... Os zagueiros jogando muita bola, o Ayrton Lucas jogando muita bola. Eu gostaria de ouvi-los sobre isso. Falar individualmente, isso é uma questão assim que chega a ser repetitivo. Pode ser. Porque o Flamengo, individualmente, resolve partidas. Mas às vezes, e algumas partidas... ano passado não ganhou nada, como destacou o Abel Ferreira. Eu digo nessa temporada, Abel, quando as coisas ali coletivamente não encaixavam tão bem, a torcida questiona, o jogo às vezes fica numa tentativa de ligação direta, como foi o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro do Flamengo, né? O último jogo, na verdade, do Campeonato Brasileiro do Flamengo, jogando no Maracanã, mas chega o individual e resolve, a Arrascaeta tá lá para resolver. Pedro tá lá para resolver. Então resolve. Posso lembrar? Agora, perdeu ontem, um jogador-chave. O jogo ontem... Cebolinha não, no primeiro tempo. tô falando do jogo do Brasileiro, Eugênio. Então, o jogo ontem Não. lembrou muito o que o Flamengo fez nos primeiros 35 minutos contra o Atlético Goianiense no domingo. Isso Controle total da partida, pressionando. Isso sim. Agora, a gente falar individualmente, eles estão ali para resolver quando as coisas não acontecem. Agora, quando isso se agrega ao coletivo funcionando muito bem, que foi o que aconteceu ontem, e aí não foram só 35 minutos como foi contra o Atlético Goianiense, para mim foram os 90 minutos mais acréscimos, aí vira uma potência. Daquilo muito que se espera de um treinador como o Tite e de um elenco como o Flamengo. O Flamengo tem elenco para fazer exatamente o que fez ontem. Quem não fez o que se esperava foi o Palmeiras. E aí, para mim, questão de Abel. Também, né, que sofreu durante aquele período de Copa América, com lesões também. Nos últimos jogos, né, com desfalques e lesões, desfalques por jogadores que estavam fora. Não se esqueça de Cebolinha, que saiu com 20 minutos do primeiro tempo. Estava bem no jogo. Sim. Começou bem a partida. O Flamengo, ele vai reencontrando o seu ritmo. Ele vai reencontrando, né, depois de ter perdido para o Fortaleza, ter perdido ponto para o Cuiabá, não foi isso? Jogos em casa contra equipes que ele deveria ter vencido ou imaginava que deveria ter vencido. Voltaram os jogadores da Copa América, outros jogadores que estavam ali fora, e o time cresceu de produção, já tinha dado um sinal no domingo que estava nesse caminho e voltou a jogar um futebol. Vamos lembrar que o último jogo do Flamengo antes da Copa América foi a goleada sobre o Vasco 6-1, onde o Flamengo atropelou o Vasco, que começou a lembrar um pouco aquele time que consegue se concatenar, né? Somar as habilidades dos seus jogadores. O Cebolinha saiu, o time sentiu em algum momento, mas depois se adaptou, se readaptou no jogo e voltar a falar de, dentro desse contexto, jogadores que se destacam como o Gerson. Sim. É impressionante o que o Gerson está jogando. É uma enormidade. Ontem, mais uma vez, foi Pulgar fez um grande jogo, vinha sendo criticado, Cruz, importante para ele.
Agora, a questão do lado do Palmeiras, para mim, está muito ligado às escolhas que o Abel fez. Eu entendo que tem essa... Murilo é o principal hoje zagueiro do Palmeiras, ao lado da molecada? Tá fora, mas ele tinha os outros dois para escalar. Tô com o Eugênio. O Gomes não vive o melhor momento para um jogo desse tamanho. Eu entendo da personalidade, do tamanho que ele tem, capitão e tudo mais, mas num jogo como esse... Eu repito a pergunta que o Prates fez para o Eugênio, eu vou começaria repetir com para Gomes. você. Eu não mexeria, Você não. tiraria o Gustavo Gomes de um jogo desse? Eu não tiraria, mas talvez isso sirva para abrir os olhos dele daqui para frente. Abel, os meninos foram testados num clássico contra o Corinthians no Allianz Parque. E responderam bem. Eles são muito bons, E os vem meninos, respondendo bem. Mas o Gustavo Gomes já foi testado Caio nas últimas Paulista 4 ou temporadas. Vanderlan? Foi uma escolha dele. Caio Paulista ou Vanderlan. Mike Ogiai ou Marcos Rocha foi uma escolha dele. Eu concordo com você. A desestruturação do meio de campo, essa ideia de jogar com os 3 volantes, foi uma escolha dele. Não deu certo. Se tem um cara que tem crédito no Palmeiras, é o Abel. De tentar fazer algumas coisas não dá certo e no outro jogo ele conseguir ajeitar e conseguir virar o jogo. O Abel tem crédito para isso, só que o Palmeiras não vem jogando bem coletivamente há algum tempo. E tem um outro fator que chama a atenção. E o Estevão fora... Já tocando a bola para o Prates Esse é falar uma também. muito sentido. muito E sentido. no final de semana, o Palmeiras poupou os seus titulares, Sim. entrou com reserva, Exato. quase 100% de time reserva contra o Vitória, e o Flamengo não. E quem parecia cansado ontem era o Palmeiras. Sua análise, por favor, Rafael Prates. Fique à vontade para falar coletivamente, individualmente, de Palmeiras e Flamengo ontem no Maracanã. Não, os companheiros falaram muito bem, concordo com o que foi falado em relação ao baixo nível de jogo do Palmeiras. O Palmeiras terminou o jogo no Maracanã ontem com incríveis 2 chutes a gol, os 2 para fora. Aníbal Moreno Na chutou para verdade, fora. há gol nenhum. O Matheus Cunha, se não tivesse no gol do Flamengo, se tivesse ninguém no gol do Flamengo, nenhum Cone. goleiro precisaria participar do jogo. Então, assim, isso mostra que a ideia de marcar, às vezes, no próprio campo, tirar espaço do Flamengo, amarrar o jogo como o Palmeiras me parecia que queria amarrar para ter o contra-ataque, isso se sustentou no primeiro tempo, porque o gol do Flamengo não saiu, mas o Palmeiras não teve o contra-ataque, não teve saída para jogar. A bola esticada para o Rony não resolvia o problema, o Rony muitas vezes estava marcado, muitas vezes se atrapalhava com a bola, muitas vezes A zaga o Felipe Anderson do Flamengo carregando. muito bem também, Muito né? bem. Então o Fabrício Flamengo, assim, Bruno, Léo Pereira. eu acho que assim, o Abel, quando ele escalou o time que escalou e colocou o time em campo que a gente viu, né, o Palmeiras faz algumas marcações individuais, o jogador que persegue o adversário quase o campo todo, uma parte do campo. Então, por exemplo, o Giai não está acostumado com esse tipo de marcação. Eu acho que no São Lourenço ele não jogava assim, né, de sair o ponto esquerdo, ele vai atrás do ponto esquerdo, o ponto esquerdo vai pro meio, ele vai junto, Ele vem pro ponto. Então, assim, ontem ele já teve mais dificuldade para acompanhar. Então vamos repetir a pergunta. Por que escalou o Giai ontem? Eu Tinha acho... Marcos Rocha e Mike. Eu não sei se ele contou com parte física do jogador, não sei, Abel. Assim, eu acho que a opção ontem era muito clara, de tentar amarrar o Flamengo, de tentar tirar espaço do Flamengo, se defender até no próprio campo, como se defendeu o Palmeiras, mas tinha uma segunda parte, que era o seguinte, com a bola, por mais que eu tenha uma posse de bola baixa, fico pouco tempo com a bola, eu vou incomodar. O Palmeiras não incomodou o Flamengo. O Palmeiras mal chegou perto da área do Flamengo. Então, acho que essa outra parte aí foi muito mal executada. Não é que o time defendeu-se maravilhosamente bem, mas conseguiu se sustentar em parte do jogo, o Flamengo era melhor. Agora, essa outra parte, o que vai fazer com a bola? Isso o Palmeiras não teve. Eu tenho uma dúvida. Perguntar não ofende, eu vou perguntar. Pergunte. O Dudu não podia ter entrado antes? Ou o Dudu tá de castigo, porque quis ir pro Cruzeiro? Se o Dudu ficou, ele tem que ser usado. Penso eu. Sim, tá no elenco. Tá no elenco. O Dudu entra aos 42 do segundo tempo, quando o jogo já quase acabou. Não ia acontecer nada. Hã? Não ia acontecer nada ali. Ali onde o Não momento que ele consigo entrou... entender. Não sei, você concorda ou discorda? Você pensa igual? Concordo. Acho que é um jogador que poderia ser utilizado um pouco antes. Principalmente se você tem estratégia de recuperar e acelerar. Que era uma Não estratégia tá acontecendo clara nada. do O Palmeiras não Palmeiras. consegue chegar perto do gol. Não tá agredindo o adversário. Você tem o Dudu no banco e não usa? Eu sinceramente, não consigo entender. Agora o Flamengo fez um jogo muito bom mesmo. Em relação o Flamengo conseguiu envolver o Palmeiras durante quase o tempo todo. Quando saiu o Everton Cebolinha aos 20 minutos, o Everton começou bem o jogo em cima do Giai, principalmente. Acho que o Flamengo teve uma queda ali, não pela alteração apenas, mas o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo. Agora, o jogo foi muito controlado pelo Flamengo. O que o Palmeiras conseguia se sustentar até então é que não sofreu gol. Porque a dúvida era o seguinte, se o Flamengo faz o gol agora, como o Palmeiras vai reagir? Tanto é que o Flamengo, depois que faz o gol, o Flamengo não vai mais marcar lá na frente. O erro do Gomes é um erro individual do Gomes. Ele está com a bola, ele nem está pressionado, ele dá a bola no pé do Pedro e o Palmeiras está saindo inteiro. O Gustavo Gomes, com o nível de futebol que a gente sabe Cometer que ele aquele tem, erro.
Foi um erro de cometeu passe. um erro sozinho. daquele de ele tá passe, impressionado, né? Que ele tá marcado por alguém, tá com a bola, dá a bola no pé do Pedro, e aí o Flamengo vem, né? Aí a bola, o Flamengo em 3 toques tá na área do Que Palmeiras. méritos você viu no Flamengo? Acho que o Flamengo teve um jogo de muita movimentação do meio para frente, os jogadores se encontrarem muito, de pressionar o Palmeiras muitas vezes na saída de bola, para encurralar mesmo o Palmeiras. E aí o Flamengo contou com o lado esquerdo, quando tinha Everton e Ayrton Lucas bem. O Luiz Araújo teve um começo, acho que um pouco mais difícil para entrar no jogo, depois que ele entra vai muito bem. O Ayrton Lucas fez um bom Começa do lado jogo. direito e vai pro lado esquerdo, não é isso? Quem? O Luiz Araújo? Luiz Araújo. Mas ele ficou Não? muito tempo do lado esquerdo. Ele já entra na esquerda. Ele entra na esquerda no esquerda. lugar do... Sai o Cebolinha, ele o Gerson tem liberdade ele que pra sair. normalmente Tem razão. joga É pelo que ontem não tinha o Bruno Henrique, né? Tem razão, que era o Gerson que caía mais pro... A gente tem uma tela para enfatizar ou destacar essa diferença de finalizações aí, que realmente foi gritante no jogo de ontem. Olha aí, ó. Na era Abel Ferreira, jogos com maior diferença de finalizações entre Flamengo e Palmeiras. 17 finalizações de diferença ontem, com 19 chutes do Flamengo e só 2 do Palmeiras, e esses dois, nenhum dos dois foi no alvo. Como destacou o Prates, se tivesse um cone no gol do Flamengo ontem, não ia fazer tanta diferença, porque o Palmeiras não chutou no gol. E essa aí, 9 finalizações de diferença num jogo do Brasileiro de 2022. É isso? 11 para o Flamengo, 20 para o Palmeiras. Na Libertadores de 21 também, 19 para o Flamengo, 10 para o Palmeiras. E no Brasileirão de 2020. Realmente ontem foi uma diferença absurda. E para falar um pouco mais dessa diferença, desse grande futebol apresentado pelo Flamengo e quase nenhum futebol, um futebol muito ruim, muito pobre do Palmeiras, temos Rafael Marques conosco no nosso F360 para participar da nossa resenha. Bem-vindo, bom dia para o amigo Rafa. Tudo bem, Abel? Bom dia para você, Eugênio, Prates, Nath, fã de esporte conectado com a gente no F360. Ontem, Maracanã foi palco de um grande jogo da temporada para um lado só, né? Estava ouvindo atentamente os companheiros debaterem a postura do Palmeiras em relação à partida contra o Flamengo, comparando, né, o comportamento dos dois times. Eu acho que não é exagero a gente falar que só um time jogou e o outro apenas tentou se defender. Enquanto estava 0-0, a sensação que eu tenho é que estava bom para aquilo que o Palmeiras não produzia com a bola, né? A partir do momento que o Flamengo faz 1-0, o Palmeiras tenta jogar, tenta fazer alguma coisa, e aí o Flamengo está organizado, continua organizado, e em contra-ataques faz o segundo e poderia ter feito o terceiro gol e até sacramentado a classificação. Ouso dizer que se terminasse 3-0 ontem, daria para cacifar a classificação do Palmeiras, do Flamengo em cima do Palmeiras. Eu sei que o Rafael Prates não gosta muito disso, né? Aquele famoso deixa jogar, mas se termina 3-0 ontem, para mim estava liquidada a fatura. Eu confesso a vocês que eu não esperava um desequilíbrio tão grande comparando o comportamento de um time em relação ao outro, meus amigos. Eu pensei a mesma coisa, viu, Rafa? Se o Flamengo tivesse feito 3-0 de repente, além da diferença de gols, a parte moral, né, mental, fica muito difícil para você reverter, né? 2-0 também é muito difícil, mas eu ainda considero aberto o confronto. Eu também. Por causa do fator casa, Abel? Não é só o fator casa. No Allianz, o fator, Palmeiras... assim, que o Palmeiras tem futebol. Não tem jogado esse futebol, tudo importante, mas ele tem menos elenco. o fator casa. Ele tem elenco, ele tem um bom técnico, ele tem time para, de repente... Agora, é muito difícil você... Eu até conversava com o Leon antes do programa e a gente lembrava, o Flamengo só perdeu um jogo por 2 gols de diferença nessa temporada, foi 2-0 para o Botafogo, viu, Rafa? É difícil... Sim. É difícil, não é só o fator casa, o clássico não. Aqui no Maracanã, que foi um domingo de manhã. Exatamente. De qualquer maneira, a gente sabe que o Palmeiras, a comissão técnica comandada pelo Abel Ferreira, ela tem essa capacidade de recuperar o time em momentos difíceis, que já aconteceram nos últimos anos. Tem elenco, tem qualidade para isso. O problema é que do outro lado está o Flamengo, Prates. Não, mas eu estou com o Rafa em relação à impressão que, olha, se sai mais um gol, o confronto estava bem encaminhado, quase definido. A vantagem é muito boa, Abel. É um 2-0. Eu acho que, além da vantagem, obviamente, o nível de atuação de um time comparado ao nível de atuação do outro foi muito abaixo. Mas o que certamente o palmeirense vai se apegar daqui até a próxima semana é, primeiro,
boa parte desse grupo de jogadores já teve resposta muito boa. É um grupo extremamente vencedor, um técnico extremamente capaz para situações como essa. E a gente imagina que no Allianz Parque o nível da atuação do Palmeiras não vai ser esse, né? Então tem tudo isso aí, acho que tem muitos fatores envolvidos, mas que a vantagem é uma vantagem muito, muito interessante. Não define o confronto, mas é uma bela vantagem do Flamengo para definir a vaga semana que vem em São Paulo. E voltando ao assunto, bem trazido pela Natália, do fator casa, do ambiente, é óbvio que sempre tem a influência, tem a questão do gramado. A questão que preocupa o torcedor do Palmeiras, na minha opinião, e traz uma boa esperança para o torcedor do Flamengo por exemplo, o Palmeiras campeão brasileiro, bicampeão brasileiro nos últimos 2 anos, ele jogava muita bola em casa e fora de casa, que não tem acontecido nessa temporada. E esse Flamengo, com esse elenco, ele também não tem medo de ambiente hostil. Ele joga bola no Maracanã, ele joga bola em outros lugares. Então, é uma missão muito difícil, mas não impossível para o Palmeiras. Você concorda? Concordo. Se tem um time que tem capacidade, o Veiga fala isso no final da partida, né, na zona mista. Se tem um time que já provou que tem capacidade de reverter placares, é o Palmeiras. Tem time para isso, tem mentalidade para isso, mesmo não tendo apresentado no Maracanã. Agora, vai ter que fazer muito mais, 100% mais do que fez ou deixou de fazer no Maracanã, Bel. Porque jogar mais com o Flamengo jogando exatamente como jogou no Maracanã, vai ficar muito complicado para o Palmeiras. A gente tem uma tela, lembrando que o Flamengo joga contra o São Paulo, os dois jogam fora de casa nesse final de semana. Isso. O Flamengo joga contra o São Paulo no sábado no Morumbi e o Flamengo joga contra o Internacional em Porto Alegre, no gigante da Beira-Rio. Palmeiras contra o Inter. No domingo, Palmeiras contra o Inter. E a gente tem uma tela, viu, Rafa? Com as diferenças de gols em derrotas do Flamengo nesta temporada. O Flamengo tem 4 derrotas por 1 gol de diferença. O Flamengo só tem uma derrota por 2 gols de diferença, que é aquela que a gente citou. Botafogo no Brasileirão por 2-0. Por 3 ou mais gols, o Flamengo não perdeu nessa temporada, Rafa. Isso mostra, acima de tudo, a consistência, né, de jogo que o Flamengo tem também quando precisa se defender. Uma coisa que a gente percebeu ao longo do ano do Flamengo até agora, estamos chegando em agosto, a partir de agora, do dia de hoje, né? E percebendo, olhando aquilo que o Flamengo fez em 2024, é que não é uma temporada totalmente linear, regular. Ela tem 2 momentos de queda. Até 4 rodadas atrás do Campeonato Brasileiro, quando tropeça contra Cuiabá e Fortaleza, e aquele outro momento lá atrás, quando jogou mal pela Copa do Brasil contra o Amazonas, perdeu 2 jogos pela Libertadores e também perdeu pelo Campeonato Brasileiro. São os únicos momentos de oscilação. Se nós considerarmos que em talvez 6 meses líquidos de futebol em jogos oficiais, na temporada de 2024, o Flamengo, no máximo, oscilou em 1 mês, o saldo da temporada é muito positivo. E é um saldo positivo em termos de construção, de ataque, que é o melhor do Campeonato Brasileiro, em termos de produção com a bola nos pés, e também tem a ver com a sua solidez defensiva. O Flamengo passou um tempo aí tomando gol em todos os jogos. Já são agora 2 partidas sem tomar gol. Isso também mostra como o time está recuperando também essa capacidade de se defender, de compor espaço. Enfim, é muito complicado, olhando para esses números e para o recorte da temporada, imaginar que o Flamengo vai perder por diferença de 2 gols. Pode acontecer? Pode. Mas é muito pouco provável, com base em tudo isso que nós estamos debatendo. E tem uma outra coisa importante também, né? Ontem eu fiquei com aquela sensação, queria até saber se os amigos concordam com essa minha percepção. Isso não tem nenhuma base científica, não está sendo feita essa minha análise como parâmetro, alguma coisa que venha em estatística, nada disso. É só observação mesmo, feeling. Quanto maior é a exigência do jogo, mais dedicação esse time do Flamengo tem. Quanto mais complexo é o adversário, mais o Flamengo se imbui de autoconfiança, de concentração, de foco. Porque só isso explica o time, por exemplo, jogar abaixo, render pouco e tropeçar contra Cuiabá e Fortaleza e jogar o que jogou ontem no principal clássico do país na atualidade e já há alguns anos. Eu acho que esse time é notadamente movido a desafios. Concordo? Eu concordo que o Flamengo cresça em grandes jogos. Isso não é só dele, né? Isso eu acho que é da vida, né? Muita gente faz isso, né? Em situações diferentes, em momentos desses. Tem gente que é o contrário, que sucumbe nos grandes momentos.
Mas o Rafa, Cris, você está aqui nesses jogos contra Fortaleza e Cuiabá, o Flamengo estava muito desfalcado também. Então teve, por exemplo... Mas aí é aquela discussão sobre elenco, né? Mas É assim... para isso que serve o elenco, né? Juventude Mas é um também, elenco né? que chega num nível que o Flamengo teve que usar... Também estava... O Flamengo teve que usar desfalcado jogadores que em não outros jogos fazem que parte venceu. dos planos, normalmente, do Tite. Ele teve que botar, por exemplo, o menino que ele botou e tirou o... Rapaz, aquele que tem o... Verton. Verton. Ele entrou e saiu no mesmo jogo, porque não estava dando resposta. Né? O Matheus, que tem entrado também, Matheus Gonçalves, que é outro jogador que não está muito nos planos do Tite. Ele começou a ter que colocar atletas em campo que estão ali porque estão no elenco. Então, assim, faltou todo mundo, você entra. Não é a realidade de agora. A realidade de agora é que ele não tem o Bruno Henrique. Basicamente é essa. O Flamengo entrou ontem inteiraço. O Bruno Henrique é reserva. Fez falta porque o Cebolinha se machucou. Mas ele tinha o Pela Luiz quinta Araújo vez no banco. ano. Eugênio, para você, até que Não, ponto... Cebolinha. Até que ponto o Flamengo Desculpem, está... é por causa do... desculpa, é por Desculpa, causa Rafa. dele, meus amigos, perdão. Mas é por causa do... Eu soprei que o Bruno Henrique entrou porque o Cebolinha se machucou. Pela quinta vez no ano. É a quinta lesão que o Cebolinha sofre, basicamente toda sozinho. É impressionante, assim, alguma coisa acontece com esse jogador. Eu acho que o Flamengo deveria fazer, imagino que isso seja feito internamente, um estudo esmiuçado sobre a condição do atleta e até tornar público o que está acontecendo, se tem alguma coisa associada à parte de carga muscular, se é da biologia do jogador, porque não é comum isso acontecer. Com o mesmo atleta, na mesma perna, 5 vezes numa temporada. Entre a primeira e a quinta lesão, que foi a de ontem, o intervalo de 3 meses. É muito pouco tempo, gente. Esse é um ponto. O que eu ia te perguntar é o seguinte, Eugênio, até que ponto o Flamengo está perto da vaga, está com a mão na vaga, ou você vê muito aberto o confronto? Qual a sua análise sobre essa vantagem construída com um futebol muito acima? Está bem perto da vaga. 2 gols é uma vantagem boa, vantagem sólida para defender, mesmo que jogue fora de casa. O Palmeiras vai precisar se reinventar. Uma coisa que foi dita ontem pelo Abel e que fica nítida no jogo, vai além da parte técnica ou da parte tática, que é a parte motivacional. É um time inseguro. E a insegurança ela é decorrente de uma sequência de resultados ruins. Então, o Palmeiras vinha de perder para o Vitória, antes tinha perdido para o Fluminense, tinha perdido para o Botafogo. E isso vai tirando um pouco da confiança dos jogadores em campo. Sem confiança, você não arrisca, você não faz a jogada diferente, você acaba sucumbindo diante do adversário. O trabalho tem que trabalhar mental, a parte mental também nessa semana. Também, né? Além, eu acho que talvez até mais importante, porque o Palmeiras não conseguiu ontem mostrar em campo aquele espírito de vitória que ele costuma ter, de competição no mais alto nível, de esticar a corda, eu gosto muito de usar essa expressão, ele vai no máximo da competitividade. Ontem não foi um time que se assustou em campo, que baixou a guarda e que, por exemplo, no lance do segundo gol é a maior prova disso, né? Dá um passe no pé do adversário, porque não tá confiante no seu jogo. Eu acho que a grande questão é essa. Mas, por outro lado, com certeza o Flamengo vai para lá, ele sim confiante, que tem uma vantagem boa, que tem uma vantagem muito significativa e que é saber administrar essa vantagem. É claro, toma um gol, a torcida do Palmeiras vai empurrar o time para cima para buscar o segundo. Mas o Flamengo, tendo a cabeça no lugar, naturalmente vai ter espaços também para explorar contra um Palmeiras que naturalmente terá que ser muito mais ofensivo, obrigatoriamente vai ter que ir para cima do Flamengo. O Rafael Prats é o cara mais cuidadoso. Ousado, eu diria. Não. Depende do assunto. Por exemplo, o Flamengo está com a mão na vaga, Prats? Não, calma, Abel. O Flamengo tem uma vantagem muito boa, muito interessante. Esse negócio de mão Tô na vaga surpreso. aí. Sai um gol do Palmeiras cedo no Allianz Parque, essa mão na vaga já fica diferente. Vamos devagar. Mata-mata, ele tem Olha que muitas ele é cuidadoso. armadilhas. Ele tem muitas Só não é pra pedras beber água. no meio do caminho. Mas o Flamengo deixou uma impressão muito boa pelo resultado e pelo que jogou ontem no Maracanã, diferentemente do Palmeiras, que deixou uma impressão muito ruim. O nível de atuação do Palmeiras ontem foi baixo, até talvez a proposta de marcar nem foi tão bem feita assim, dado o domínio do Flamengo ontem quase no tempo todo. Atenção, porque já teremos análise na nossa tela
com o amigo Eugênio Leal. É o quê? Como é o nome? Olho Leal, O analisando... que é que só você viu, como diria o saudoso Silvio Luiz? Olho Leal analisando o segundo gol do Flamengo. E por isso... O primeiro gol. E por isso temos também... O segundo não precisa analisar, né? Foi um presente. E eu quero que, de novo, esse primeiro gol, que para calar alguns críticos e haters, não teve saidinha, foi balão, a bola foi e voltou. Então, eu quero de novo pontuar que mais um gol que nós vamos apresentar aqui hoje não foi de saidinha, não foi de recuozinho, não foi nada. Cuidado Foi- aí, como é que você vai usar isso recuadinha, aí? Lá ele. A bola foi quebrada e voltou. Como é que é? Recuzinho? Recuadinha. Tá animado hoje, Ó, Prati. Não, Ah, eu quero é pontuar a água isso. que ele É o trocou, seguinte, Eugênio. quando sai um erro de saidinha, eu sei que o nosso âncora, ele se anima, tá vendo? Negócio de sair com o goleiro, com o zagueiro, esse toque curtinho. O Jai dá um balão, a bola volta e é gol. Mas eu não vou antecipar Tá nada. provocador, viu, Rafa? Ele pulou a tela. Tá provocante ele desculpa, hoje. Pulou a tela. Tinha uma tela ali, Prati. Ô, Marcos, Quebrou a organização do programa. Parabéns, Prati, parabéns, hein? Tem que falar pro Obrigado, Rafa Marques a tua teoria, né? Que o uísque não é água. Isso aí. Isso é pra outro dia, Rafa. Só uma dúvida. Estamos no ar, é isso? Tá no ar. Um programa esportivo Vai, aqui? vai. Ah, tá. Vai. Então, Olho Leal! Eugênio Leal já está na tela. Eugênio Leal, já que estamos falando de outros assuntos também, está fazendo aula de bateria, de escola de samba. Mas qual a ligação disso com a tela agora? A festa da torcida. É que ele vai mostrar o ritmo do Flamengo. Encaixou uma legal. Muito boa essa. Impressionante. Vai lá, Eugênio. Olho Leal. Olha aqui, eu só fiquei curioso para saber o que tinha naquela tela, que o Prati não deixou a gente ver. Foi mas embora, tudo era o bem. Luiz Araújo. Contando Prato história. tá animado. Era o Olha Luiz aqui, Araújo. ó. Tu não viu, tu não presta atenção? Coletividade. Marcação do Flamengo subindo. Uma coisa que o Tite gosta muito do perde pressiona, né? Essa entendi. expressão, perde pressiona. REC 5. Flamengo pressionando saída de jogo do Palmeiras. Está muito aí, porque quando a defesa está toda montada ali atrás, toda fechadinha, é difícil achar os espaços. O Flamengo martelou, não conseguia chegar. Aqui é o seguinte, a bola está com o Palmeiras. E muitas vezes isso é bom. A bola está com o adversário. O Arrascaeta fechando aqui, o Pedro fechando lá, o Luiz Araújo sobe lá para marcar, tá o Gerson aqui marcando também. Tinha aqui só um jogador, o Aníbal Moreno, para receber o passe, mas depois ia ser mais difícil. O professor Abel Ferreira falou que o Arrascaeta não marca. Mas está aqui ocupando espaço, pelo menos. Ele não marca em cima. Mas nesse momento aqui ele foi importante. Aí faço o quê? O Giai fazer o lançamento. No que faz o lançamento, já perde, porque o Flamengo já se recompõe ali com o Léo Pereira, recupera essa bola. Porque, por exemplo, estava marcado aqui, né? Que o Léo se antecipa. Está todo mundo marcadinho. Quando o Léo Pereira toca essa bola de cabeça, eu queria chamar a atenção, vai aparecer aqui no cantinho o Gerson. Tá vendo o Gerson aqui no cantinho da tela? Tô vendo aí. O Adílio da dos tela. tempos Quem tá modernos. embaixo? Ele estava marcando saída de jogo. É. Quando essa bola é recuperada pelo Flamengo, perceba o movimento do Gerson. Percebo. Imediato. Ó, recuperou, caiu no pé, ó, já correu. Caiu no pé do Pulgar. Pulgar faz o balão. Aqui, o Arrascaeta dá um passo para trás e traz com ele o Gustavo Gomes. Que o Arrascaeta estava marcando o Gustavo Gomes na saída de bola. Quando a bola passa para o outro lado, é o Gustavo que sai para acompanhar o Arrascaeta. No que sai, fica um espaço. Quem ocupa esse espaço? A movimentação do Gerson. Ele chega e se infiltra naquela região ali, junto com o Pedro. Ele sai da direita. Perceba o seguinte agora aqui. Olha o buraco. Aqui é o detalhe. O Gerson, ele conduz essa bola muito bem. E a gente fala aqui da coletividade e da individualidade. Nesse momento, o posicionamento coletivo do Flamengo. O Pedro está na área, o Arrascaeta está chegando por trás, poderia até tentar abrir mais espaço, porque não tem ninguém aqui do Palmeiras. Porque não tem ninguém aqui do Palmeiras. Onde é que está todo mundo do Palmeiras? Tá ali no Traz o Gerson. Gerson. Tá no Gerson. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores para marcar um que tem a bola. O que acontece? Os outros 2 do Flamengo ficam livres. Ou 3, se você quiser incluir o Arrascaeta nisso. O Gerson solta a bola e aí é o time que está corretamente posicionado. Recebeu o livre o Luiz Araújo e quem está livre na área? O Pedro, para fazer o gol. E se o Pedro não bate, tem o Arrascaeta chegando. Tem o Arrascaeta por trás. Então, o que a gente vê aqui é, primeiro, um Flamengo muito forte na marcação de saída do jogo do adversário. E como disse o Prati, não é aquela saída do jogo do Diniz, né? Ele queria chegar lá. Recuadinha. Aliás, quero dedicar esse quadro também à Mari Pereira, que está nos acompanhando. Obrigado, Mari. Também está acompanhando os seus detalhes aí. Ela está de olho para depois também ela vai falar. Então, é a marcação alta do Flamengo, pressionando a saída de jogo do Palmeiras, forçando o erro.
E aí, num segundo momento, uma vez o Palmeiras errando, o Flamengo se movimentando para encontrar os espaços, explorar os espaços. Então, o Gerson faz uma diagonal, no que ele faz a diagonal, atrai muita gente da marcação em cima dele. Luiz Araújo livre de um lado, Pedro livre do outro, triangulação, bola na rede, e aí ele começou a vitória do Flamengo. Por favor. Detalhe. Essa vai Palmas para o Flamengo do Tite, né? Não, vai Sem pro site. nenhuma, partida. Vai pro site. sem nenhuma ironia e com muito respeito, palmas para o olho leal de Eugênio Leal. Perfeito. E vai dar corte. Já mandei aqui, ó. Pessoal do site lá, quê? 10h25. O Não, recusinho? esse daí, a Mari Pereira tá com tempo lá. O que parabéns. vale é o detalhe, pode? Como é que é? O que vale é o detalhe, já que estamos O que vale é o citando aqui detalhe, as vai. características de transmissão radiofônica, perfeita, como de praxe, a análise do Eugênio, né? O olho leal é clínico, zero miopia. Mas duas questões que eu queria acrescentar. A primeira delas é o seguinte: o Flamengo tem, na qualidade técnica dos seus jogadores, uma espécie de característica morfológica do time, né? Estática do time. São jogadores bons, têm talento. E na característica sintática do time, que é a maneira como o Tite posiciona os seus jogadores, a autonomia da movimentação. Até bem pouco tempo, muito se falava sobre esse ser um diferencial do Arrascaeta. Não, o Flamengo consegue muitas coisas porque o Arrascaeta flutua por trás da linha de marcação do meio-campo adversário e quando ele pega essa bola de frente, tira a sobra, fica um 4 contra 4 e aí o Flamengo no terço final é fatal com a posse de bola. Perfeito. Agora o Gerson também tem essa autonomia. A escalação do Gerson sem a bola como um ponto direita e com a bola onde ele quiser também está fazendo a diferença porque é um jogador que tem essa característica de ser inventivo, fora a sua capacidade técnica. E a outra situação que eu queria acrescentar. Antes desse gol, isso tem que ser dito, o Luiz Araújo não tinha conseguido fazer uma jogada como ponta esquerda de fato característico, genuíno, que é receber um passe triangular com o lateral e chegar no fundo. Notadamente é um jogador que fica incomodado por aquele setor. O nível de iniciativa individual de jogo dele só é perceptível do lado direito. O Flamengo tem problemas quando não tem Cebolinha e Bruno Henrique. Alguém para fazer aquele papel pelo lado esquerdo, o Flamengo não tem, fica desequilibrado. Ontem, circunstancialmente, na primeira vez em que nessa jogada do gol ficou livre o Luiz Araújo, um jogador com qualidade livre consegue construir. Mas quando precisou que ele se movimentasse para gerar esse espaço até a hora que acontece esse primeiro gol, o Luiz Araújo não conseguiu fazer essa movimentação. Porque a atuação do Flamengo foi ótima, maravilhosa, a vitória justa, poderia até ter sido por mais, 3-0, 4-0. Agora, não dá para a gente também não deixar de comentar aqui aquilo que não deu certo em algum momento no jogo. E eu insisto, não é a primeira vez que o Tite faz isso e o campo está falando. Luiz Araújo, pelo lado esquerdo, na média, produz pouco. Acho que ontem foi uma situação de necessidade. Sim. Porque no Cebolinha machucado não tinha o Bruno Henrique, era a peça que tinha que entrar ali, era ele mesmo. Agora, o professor Rafael Marques, da morfologia, da sintaxe... A parte da morfologia o cara me que tem pegou um cultura pouco. é outra coisa. A parte morfológica que me pegou um pouco. Eu Eu pensei, tinha um desenho, desculpe, Eugênio, agora tem que entrar um pouco de entretenimento. Tinha um desenho animado... É o EDA e a ESPN. Exatamente. É o EDA exatamente. e a Tinha um desenho ESPN. animado, Eugênio, que o cidadão, ele se transformava, ele se falava, morfar, não sei o quê. Aí colocava o relógio assim, todo mundo morfava. Ele virava do seu de relógio? cidadão. Ele de cidadão comum. Não é depois mesmo? da transformação você era? morfológica. Não, aí tinha lá, tinha um... Qual que você era? Camisa preta, camisa azul, camisa rosa, camisa amarela. Qual que você era? Vamos morfar. E eu lembrei do morfológico do Rafael Marques agora. Pode seguir, Eugênio. Rafael Prats, que referência, hein? Eu mereço, hein? Deixa eu voltar aqui pro Flamengo. Eu queria saber qual que O ele que o Rafael escolhia. Prats criticou... Inventado. O Rafael Prats, Adorei. o Rafael Marques criticou o Luiz Araújo pela esquerda. A morfologia. O professor Tite e o Kleber Xavier, na entrevista coletiva depois do Até jogo, eles o gol. disseram... O Kleber Xavier, que é o auxiliar, se não me engano, ele falou, passei pelo Luiz Araújo e falei, você joga muito. E aí é o seguinte, o Luiz Araújo é um desses jogadores que atuam pelo lado do campo, notadamente pela direita, e que tem como grande qualidade trazer a bola, ele sendo canhoto, e chutar. Ele tem um bom chute de fora da área, já fez gols no Flamengo dessa forma. Mas você sabe, Abel,
Como eu gosto de ver um canhoto pela ponta esquerda, por quê? de ver um destro pela direita. Tipo Porque a Bebel. bola vai nele no passe do Gerson, ele tem o pé esquerdo para cruzar. Não Nossa. precisa se entortar, né? O Di Maria e o Ele Robin faz o jogam cruzamento, pelo ele faz lado o esquerdo, passe. Anteontem a gente viu o Botafogo, o Carlos Alberto. Quando foi no fundo, precisou do pé esquerdo, E aí? ele tropeçou na perna dele, caiu no chão, não conseguiu fazer. Ali, e Mas outra. quando fez o gol, estava do lado esquerdo e fez com a direita. Sim, mas aí foi num rebote, ele estava de frente para a bola. Não foi uma jogada Ué, de lado de campo. e o gol do Flamengo ontem foi num espaço que surgiu com o talento no Gerson. Mas que é a ali do Palmeiras. o Luiz Araújo faz o gol à vontade. À vontade. Porque ele chega numa situação vindo da esquerda com a possibilidade de bater com o pé esquerdo. Se tivesse bater com o direito ali, ele estava frito, ia perder o gol. Você falou, fez o gol à vontade? O Prats, que fala francês, já lançou. À la vontade. À la vontade. Luiz Araújo, Lavante. canhoto pela esquerda, deu uma assistência e fez um gol na vitória do Flamengo. Eu acho sim, que... lógico. tá bom Vamos demais, até as sei. O Robin e estatísticas. o Di Maria jogam pelo lado Vamos esquerdo, até as inclusive. estatísticas. Jogavam pelo lado Perfeito, não. Isso são verdades Não, isso não é e são estatística, é fato afirmáveis. do Um gol e jogo. uma assistência. Ele deu uma assistência e fez Perfeito, um gol. mas perfeito, não estou tirando o mérito dele, foi fundamental no jogo de ontem. O que eu estou discutindo é a média dele, é o todo, todos os lances dos quais ele participa. Com espaço, o jogador que tem talento, constrói. Eu quero ver, sem espaço. E aí é nessa hora que o jogador precisa encontrar uma forma de ser uma opção de jogo, se desvencilhar da marcação. E aí, meu querido Eugênio, eu não consigo enxergar no Luiz Araújo, na média, quando ele está pelo lado esquerdo, uma frequência de lances em que ele ataca o espaço, que ele garimpa o espaço. Ele tem dificuldade por ali, porque ele é um jogador, sim, de cortar para dentro e chutar para o gol. Ele tem uma característica diferente, ele não vai cortar para dentro jogando na esquerda, porque ele não tem o pé direito para fazer isso. Claro. Cada um tem uma característica, né? O Cebola é Sim. o contrário. O Cebola é um Longe jogador de mim muito... dizer que ele é um jogador inútil. O Cebola Aliás, é muito do o Luiz drible. Araújo é um dos caras mais perseguidos pela torcida do Flamengo. O Luiz Araújo é injustamente perseguido pela torcida do Flamengo pela sua irregularidade. O Eu digo Cebola, injustamente porque ele tem O capacidade de increpe do decisão. Rafael Marques está muito exigente. O cara jogou bola, gosto de fez exigência alta. Gol, tá Parabéns, cornetando Rafa, o parabéns. Luiz Tem uma Araújo. característica muito Exigência grande alta, legal. de característica do Cebolinha, que é um jogador muito mais do drible, do 1 contra 1, do talento para a jogada num espaço curto, do que o Luiz Araújo, que é mais um jogador de força e velocidade e chute. O Luiz Araújo não é um jogador que vai fazer espaço ali. Que bom no para o professor pequeno Tite ter essas canto de diferentes campo. características Sim. para poder E ontem o Flamengo lutar, soube hein? explorar isso. Ontem o Flamengo soube. A questão é essa, assim. Você vai colocar o jogador, ali foi uma necessidade, não era a opção, mas dentro da necessidade o time funcionou para que ele acabasse sendo decisivo. Outra informação de mercado da bola, galera. Fabrício Bruno, o Flamengo recebeu uma proposta milionária do Rennes da França pelo zagueiro Fabrício Bruno. Vamos lá. A proposta é o seguinte: 14 milhões de euros, isso dá em torno aí de 85 milhões de reais, sendo que 12 milhões e meio de euros fixo e 1 milhão e meio de euros através de bônus por metas. Os valores são por 90% dos direitos econômicos do zagueiro. O Flamengo ainda não descartou a venda, mas, segundo apurei, essa situação só vai avançar depois dos duelos com o Palmeiras, depois desses jogos difíceis e complicados que o Flamengo terá daqui para frente. Então o Flamengo não quer se desfazer do Fabrício Bruno agora. Se vender o jogador, será depois desses jogos importantes, o que a diretoria está certíssima. Primeiro, não precisa ficar desesperada para fazer caixa com venda de jogador. O Flamengo não está nessa situação. Segundo, o Fabrício Bruno é titular absoluto. Terceiro, não tem porquê correr para decidir essa situação toda. Então, pessoal, é isso. O Flamengo recebeu essa proposta, mas dificilmente vai responder a proposta agora. Passar agora para vocês que na entrevista coletiva, Tite estava muito feliz com o desempenho de sua equipe e ainda falou que o Flamengo tem 2 contratações engatilhadas, sem citar nomes. O Bruno Spindel diz que tem engatilhado, ele e o presidente, algumas contratações. Acho que 2, né? Revelou o comandante rubro-negro ao vivo, que deixou muita gente empolgada. Horas depois, a imprensa da Rússia noticiou uma novidade praticamente que deixa o futuro de Claudinho acertado. De acordo com o jornal Eurofutebol, o Zenit está pronto para liberar o meia-atacante. A diretoria do clube russo só quer garantir a permanência de Wendel, outro brasileiro, para entrar finalmente em um acordo com o Flamengo pela venda de Claudinho, ou seja, o negócio realmente tem tudo para dar certo.
Antes, os russos tentaram renovar com o atacante, fizeram até 2 propostas, mas ele prontamente recusou. Agora, o Flamengo recebeu essa informação com a confiança de fechar o negócio. O Zenit, desta vez, está inclinado para liberar um dos seus principais jogadores, mas vai ficar com Wendel, que também vem jogando muita bola por lá e virou um grande xodó da torcida. Falar também para vocês que o René, da França, demonstrou oficialmente interesse em contratar Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. A informação foi publicada pelo portal GE e confirmada pela reportagem do Bolave Brasil. O clube francês enviou um documento formalizando com a intenção de adquirir 90% dos direitos econômicos do jogador de 14 milhões de euros, equivalente a 85,7 milhões de reais na cotação atual. A operação seria feita em 12,5 milhões de euros fixos e 1,5 milhão de euros em bônus. Conforme apurou o Bolave Brasil, essa proposta será aceita pelo Mengão, mas com a condição do zagueiro atuar no segundo jogo contra o Palmeiras, na semana que vem. O Flamengo está ciente da proposta do René desde a última semana, mas espera as partidas decisivas para se desfazer do atleta. O clube da Gávea vai buscar um zagueiro no mercado para substituição. Com uma série de jogos importantes nesse mês de agosto, o Flamengo enfatiza a necessidade de focar nas competições em andamento para depois realizar a venda. O René não vê problemas nessas condições. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.